Rosa entrou na loja de grife mais cara da cidade e as vendedoras começaram a rir dela, até descobrirem que sua filha era a dona de tudo. Rosa segurou a bolsa de couro sintético com força e empurrou a porta de vidro da boutique Elegance Premium. O som da sineta misturou-se à sua respiração acelerada enquanto ela observava o ambiente luxuoso ao redor. Nunca tinha pisado em um lugar assim. Os manequins vestiam roupas que custavam mais do que ela ganhava em vários meses, e o cheiro de perfume caro tomava conta do ar refrigerado. Suas roupas simples contrastavam com tudo ali. O vestido florido que já tinha visto dias melhores, as sandálias confortáveis, mas sem marca. Mesmo assim, ela manteve a cabeça erguida. Tinha um motivo muito especial para estar ali. Um sonho que carregava há anos no coração. Beatriz, uma das vendedoras, parou de organizar as peças no cabide e cutucou a colega Vanessa discretamente. Ambas observaram Rosa da cabeça aos pés com olhares de julgamento. Um sorriso irônico apareceu no rosto de Beatriz, enquanto ela sussurrava algo no ouvido da amiga. "Posso ajudar?" Beatriz perguntou, mas o tom de voz deixava claro que não estava interessada em vender nada. Rosa se aproximou do balcão, ignorando os olhares das duas moças. Gostaria de ver aquele vestido da vitrine, o azul com detalhes dourados. Vanessa soltou uma risadinha contida. Aquele vestido? Ela olhou para a colega como se tivesse escutado uma piada. "Senhora, aquela peça custa mais de R$8.000. Eu sei o preço", Rosa respondeu com calma, mantendo a dignidade apesar do constrangimento que começava a crescer no peito. Nesse momento, Patrícia, uma cliente rica que experimentava blusas do outro lado da loja, se aproximou interessada na situação. Ela vestia roupas caríssimas e carregava uma bolsa que valia mais que um carro popular. "Que situação interessante", ela murmurou para si mesma, claramente se divertindo. Beatriz cruzou os braços. "Senhora, talvez seria melhor dar uma olhada nas lojas do shopping popular. Lá tem peças mais adequadas ao seu orçamento." As palavras doeram como uma facada no coração de Rosa, mas ela respirou fundo. Tinha passado por coisa pior na vida. "Eu gostaria apenas de ver o vestido. É para uma ocasião muito especial." "Que ocasião?" Vanessa perguntou com deboche. "Um casamento na igreja do bairro?" Patrícia se aproximou ainda mais, curiosa para ver o desenrolar da situação. Outras clientes começaram a prestar atenção na conversa, criando um círculo constrangedor ao redor de Rosa. "É para a formatura da minha filha", Rosa disse com orgulho, mas sua voz tremeu levemente. Beatriz e Vanessa trocaram outro olhar de incredulidade. "Formatura?" Beatriz questionou. "Em quê? Curso técnico?" Rosa engoliu o nó que se formou na garganta. "Administração. Ela sempre foi muito inteligente, estudou muito." "Claro", Vanessa disse com sarcasmo. "E deixe-me adivinhar, ela se formou numa daquelas faculdades particulares pequenas, né?" O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Rosa sentia todas as pessoas olhando para ela, julgando suas roupas simples, sua condição financeira, sua vida inteira. Mas ela não ia desistir. Não hoje. "Minha filha sempre sonhou em me ver numa formatura dela", Rosa disse, a voz mais firme agora. "E eu prometi que estaria lá com o vestido mais bonito que conseguisse comprar." Beatriz suspirou dramaticamente. "Senhora, vou ser sincera com a senhora. Esse vestido não é para qualquer pessoa. Ele precisa de uma ocasião realmente especial, um ambiente sofisticado. Não queremos que fique constrangida depois." "Exatamente." Patrícia se intrometeu na conversa. "Seria como levar um diamante para um churrasco de quintal." As risadas das outras clientes ecoaram pela loja, fazendo Rosa se sentir ainda menor. Ela apertou a alça da bolsa com mais força, lutando contra as lágrimas que insistiam em aparecer. Foi nesse momento que Sônia, a gerente da loja, apareceu atrás do balcão. Ela tinha observado toda a situação de longe e decidiu intervir. "Qual é o problema aqui?" Beatriz se apressou em explicar. "A senhora quer ver o vestido da vitrine, mas eu estava explicando que talvez não seja a escolha mais adequada." Sônia observou Rosa dos pés à cabeça, seu olhar profissional avaliando rapidamente a situação financeira da cliente potencial. "Senhora, nossos produtos são direcionados para um público específico. Temos parcerias com cartões de crédito especiais,
financiamentos exclusivos. São processos complicados. Eu tenho o dinheiro. Rosa disse baixinho, mas com determinação. Tem? Sônia perguntou claramente duvidando. Em espécie? Rosa assentiu, sentindo o peso do envelope no fundo da bolsa. Era toda a sua economia de anos, cada centavo guardado pensando nesse momento especial. Bem, Sônia suspirou. Vou buscar o vestido para a senhora ver. Mas quero deixar claro que não aceitamos devoluções, trocas ou reclamações posteriores. Enquanto Sônia se dirigia para a vitrine, Rosa ouviu sussurros ao seu redor. Coitada, deve ter juntado dinheiro a vida toda. Vai gastar tudo numa única peça. Cada comentário era como uma agulhada, mas ela permaneceu firme. O vestido era realmente lindo. Quando Sônia o trouxe, Rosa sentiu os olhos brilharem. Era exatamente como tinha imaginado, elegante e sofisticado, perfeito para ver sua filha se formar. É este mesmo, Rosa disse, tocando delicadamente no tecido. Tem certeza? Sônia perguntou uma última vez. Porque depois que sair daqui, não tem volta. Rosa olhou ao redor, vendo todos os rostos duvidosos, todos os olhares de julgamento. Por um momento pensou em desistir. Mas quando imaginou sua filha Helena subindo ao palco para receber o diploma, soube que faria qualquer sacrifício. Tenho certeza absoluta, ela respondeu com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Beatriz e Vanessa assistiram em silêncio, enquanto Rosa retirava o envelope da bolsa, contando cada nota com cuidado. O dinheiro estava ali, cada centavo conquistado com muito trabalho e dedicação. Patrícia murmurou para uma amiga. Impressionante como algumas pessoas gastam suas economias em futilidades. Mas Rosa não ligou mais para os comentários. Ela estava comprando muito mais que um vestido. Estava comprando a realização de um sonho, a chance de estar à altura da filha que tanto amava, o direito de se sentir especial num dia que seria especial para as duas. Quando Sônia embrulhou o vestido no papel de presente da loja, Rosa sentiu uma mistura de alegria e nervosismo. Havia conseguido. Apesar de todas as humilhações, apesar de todos os olhares de desprezo, ela tinha conquistado o que veio buscar. Obrigada, Rosa disse simplesmente pegando a sacola elegante. Ao sair da loja, ela ouviu Beatriz comentar com Vanessa. Coitada, deve achar que vai impressionar alguém com isso. Rosa parou por um momento na porta, virou-se e olhou para todas elas uma última vez. Minha filha merece ter uma mãe bem vestida na formatura dela. E eu mereço me sentir bonita nesse dia especial. E saiu de cabeça erguida, levando consigo não apenas o vestido, mas a certeza de que o amor de mãe valia qualquer sacrifício. No caminho de volta para casa, Rosa segurava a sacola elegante da boutique Elegance Premium contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. As palavras das vendedoras ainda ecoavam em sua mente, mas agora pareciam distantes, quase irrelevantes. Ela tinha conseguido. Contra todas as expectativas, contra todos os olhares de julgamento, ela havia comprado o vestido dos sonhos para a formatura de Helena. Sentada no banco do ônibus, Rosa fechou os olhos e deixou as memórias a levarem de volta no tempo. Era impossível pensar na filha sem lembrar de tudo que passaram juntas, de todos os obstáculos que enfrentaram, de todas as lágrimas e sorrisos que dividiram ao longo dos anos. Helena havia chegado à sua vida quando Rosa ainda era muito jovem, quase uma criança ela mesma. Na época, Rosa trabalhava numa pequena confeitaria do bairro, ganhava pouco, mas sonhava alto. Conheceu Marcelo numa festa de escola, um rapaz bonito e cheio de promessas que falava sobre o futuro como se fosse algo garantido. Ele dizia que seria engenheiro, que teria uma vida próspera, que cuidaria dela para sempre. Quando Rosa descobriu a gravidez, o mundo desabou. Marcelo, que tanto falava de futuro, desapareceu da noite para o dia. Os pais dele mudaram de cidade sem avisar, levando o filho junto, e Rosa nunca mais soube notícias dele. Foi como se ele nunca tivesse existido, como se todos aqueles planos sussurrados ao pé do ouvido tivessem sido apenas ilusão. A reação da família de Rosa foi devastadora. Seus pais, pessoas rígidas e religiosas, não conseguiram aceitar a situação. Você trouxe vergonha para esta casa, a mãe de Rosa havia dito, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não podemos mais olhar para você da mesma forma.
Rosa ainda lembrava da dor que sentiu naquele momento. Aos poucos anos, grávida e abandonada por todos que amava, ela se viu completamente sozinha no mundo. Mas havia algo crescendo dentro dela, algo que a fazia ser forte mesmo quando não se sentia assim. Era Helena, sua pequena guerreira, que nem havia nascido e já estava ensinando a mãe sobre coragem. Os meses de gestação foram os mais difíceis da vida de Rosa. Ela alugou um quartinho minúsculo numa pensão do centro da cidade, um espaço tão pequeno que mal cabia uma cama de solteiro e um fogãozinho de 2 bocas. Trabalhou até o último dia possível na confeitaria, mesmo quando as pernas inchavam tanto que mal conseguia ficar de pé. Dona Carmen, a proprietária da confeitaria, foi a única pessoa que mostrou compaixão naquele período. Era uma senhora que entendia de luta, que havia criado filhos sozinha também. Menina, ela dizia para Rosa, a vida vai ser dura, mas você é mais forte do que imagina. E essa criança vai ser sua maior bênção. O parto aconteceu numa madrugada fria. Rosa estava sozinha no quartinho quando as dores começaram e teve que chamar um táxi para ir ao hospital público. Durante todo o trajeto, ela conversava com a filha que estava para nascer. Vai dar tudo certo, minha pequena. A mamãe vai cuidar de você. Vai dar tudo que não teve. Helena nasceu chorando alto, como se quisesse anunciar ao mundo que havia chegado para vencer. Rosa olhou para aquele rostinho vermelho e soube, naquele instante, que faria qualquer coisa por ela. Qualquer sacrifício, qualquer renúncia, qualquer trabalho pesado. Helena seria sua razão de viver, seu propósito, sua força. Os primeiros anos foram uma luta constante. Rosa trabalhava de faxineira durante o dia e cuidava de Helena à noite. Dormia poucas horas, comia pouco para que a filha tivesse o suficiente, vestia roupas usadas para que Helena sempre tivesse roupas limpas e bonitas. Muitas vezes, ela olhava para o espelho e não reconhecia a moça que um dia foi. Mas quando olhava para Helena, via esperança, via futuro, via possibilidades infinitas. Dona Carmen se tornou como uma avó para Helena. Quando Rosa precisava trabalhar, era ela quem cuidava da menina na confeitaria. Helena cresceu entre o cheiro de pão doce e bolos de chocolate, sempre com um sorriso no rosto, apesar das dificuldades que a rodeavam. Essa menina é especial, Dona Carmen costumava dizer. Olha como ela observa tudo, como ela aprende rápido. Vai longe na vida, pode anotar o que estou dizendo. E Helena realmente era especial. Desde pequena mostrava uma inteligência impressionante. Aprendeu a ler antes mesmo de entrar na escola, fazia contas de cabeça que deixavam os adultos impressionados. Tinha uma curiosidade insaciável sobre o mundo ao redor. Quando Helena começou a estudar, Rosa fez questão de matriculá-la numa escola particular, mesmo que isso significasse trabalhar ainda mais. Educação é a única herança que posso deixar para você, Rosa sempre dizia. É o que ninguém pode tirar de você. Para pagar a escola, Rosa pegou mais um emprego. Durante o dia, limpava escritórios, à tarde, lavava roupas para vizinhas, à noite, estudava junto com Helena, ajudando nos deveres de casa. Eram noites longas, iluminadas por uma lâmpada fraca no quartinho que agora tinham conseguido mudar para um lugar um pouco melhor. Helena era uma aluna exemplar. Sempre tirava as melhores notas, participava de todas as atividades, ganhava prêmios e medalhas que Rosa guardava num caixinha especial. Um dia você vai ser alguém importante na vida, Rosa dizia, beijando a testa da filha antes de dormir. E a mamãe vai estar lá para ver. Mas conforme Helena crescia, Rosa percebia que ela começava a se envergonhar da situação familiar. Durante as reuniões da escola, Helena pedia para que Rosa não fosse. Inventava desculpas, dizia que estava doente. Rosa fingiu que não percebia, mas o coração doía a cada rejeição silenciosa. Na adolescência, a distância entre elas aumentou. Helena passou a dizer que Rosa não entendia nada da vida, que era diferente das outras mães, que elas não tinham nada em comum. Rosa engolia as lágrimas e continuava trabalhando. Continuava pagando os estudos. Continuava acreditando que um dia Helena entenderia o tamanho do amor que estava por trás de cada sacrifício. O momento mais doloroso veio quando Helena ganhou uma bolsa integral para estudar administração numa universidade particular renomada. Era a realização de todos os sonhos de Rosa.
A prova de que todo o esforço havia valido a pena. Mas em vez de comemorar juntas, Helena anunciou que iria morar no campus universitário. Preciso ter independência, mãe, Helena disse, evitando olhar nos olhos de Rosa. Preciso aprender a viver sozinha. Rosa sabia que não era só sobre independência. Helena estava se afastando dela, se envergonhando da mãe simples que limpava casas para pagar seus estudos. Mas mesmo assim, Rosa apoiou a decisão. Vai, minha filha. Voa alto. A mamãe sempre vai estar aqui torcendo por você. Durante os anos de faculdade, as visitas de Helena se tornaram cada vez mais raras. Ela ligava de vez em quando, conversas rápidas e superficiais, sempre com pressa para desligar. Rosa guardava cada ligação no coração como um tesouro. Repetia cada palavra para Dona Carmen, que escutava com paciência e carinho. Ela vai voltar, Dona Carmen sempre dizia. Quando crescer um pouco mais, vai entender o que você fez por ela. Rosa queria acreditar nisso, mas os anos passavam e Helena parecia cada vez mais distante. Ela se formou com louvor, conseguiu um emprego numa empresa grande, mudou para um apartamento bonito. Rosa soube de tudo pelos vizinhos, pelas conversas que ouvia por acaso, nunca pela própria filha. Foi então que chegou o convite para a formatura. Um papel simples, formal, com o nome de Rosa escrito à mão. Não havia carinho na letra, não havia calor na mensagem, mas era um convite. Helena queria que ela estivesse lá. Rosa chorou quando recebeu o papel. Chorou de alegria, de dor, de esperança. Era sua chance de estar presente no momento mais importante da vida da filha, de finalmente ver com os próprios olhos o resultado de todos aqueles anos de luta. Foi por isso que decidiu comprar o vestido mais bonito que conseguisse encontrar. Não importava o preço, não importava o sacrifício. Helena merecia ter uma mãe bem vestida na formatura dela, e Rosa merecia se sentir à altura da filha que tanto amava. Agora, sentada no ônibus com o vestido no colo, Rosa sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. A formatura estava chegando e ela finalmente teria a chance de mostrar para Helena e para o mundo inteiro que uma mãe pode ser simples, pode ser humilde, mas nunca deixa de ser digna do amor da filha. A sacola da boutique Elegance Premium não era apenas um vestido. Era a materialização de anos de sonhos, de sacrifícios silenciosos, de amor incondicional. Era a prova de que algumas batalhas valem a pena ser lutadas, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Rosa desceu do ônibus perto de casa e caminhou devagar pelas ruas familiares do bairro. Cada esquina continha uma memória. Cada estabelecimento tinha uma história. Ali estava a padaria onde ela comprava pão amanhecido com desconto. Ali estava a farmácia onde o dono deixava ela pagar remédio parcelado quando Helena ficava doente. Era um bairro simples, de gente trabalhadora, de pessoas que sabiam o valor de cada centavo. Rosa nunca teve vergonha de morar ali, mas sabia que Helena sim. Sabia que a filha sonhava com endereços nobres, com apartamentos elegantes, com uma vida que ela considerava melhor. Ao chegar em casa, Rosa pendurou o vestido no guarda-roupa com cuidado especial. Era a peça mais cara que já tinha possuído na vida, mas também a mais significativa. Quando o tocou pela última vez antes de fechar a porta do armário, sussurrou uma oração silenciosa. Que nesse dia eu possa ser a mãe que Helena merece ter ao lado dela. O dia da formatura chegou mais rápido do que Rosa esperava. Ela acordou antes do amanhecer, o coração disparado com uma mistura de ansiedade e expectativa. Depois de tantos anos, finalmente veria Helena receber o diploma que custou tantos sacrifícios para ambas. Rosa preparou um café simples e se sentou na mesa pequena da cozinha, olhando para a sacola elegante da boutique Elegance Premium, que estava pendurada na cadeira ao lado. Algumas horas depois, Rosa estava pronta. O vestido azul com detalhes dourados caía perfeitamente no seu corpo, e ela havia penteado o cabelo com especial cuidado. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Por um momento, sentiu-se bonita, elegante, digna de estar ao lado da filha bem-sucedida. A cerimônia seria realizada no auditório principal da Universidade Empresarial São Paulo, uma instituição renomada que Rosa só conhecia de nome. Ao chegar ao local, ela ficou impressionada com a grandiosidade do edifício.
os jardins bem cuidados, os carros importados estacionados em cada vaga. Rosa encontrou seu lugar no auditório e se sentou silenciosamente, observando as outras famílias ao redor. Todos pareciam à vontade naquele ambiente, conversando sobre negócios, viagens internacionais, oportunidades de carreira. Rosa se sentia um peixe fora d'água, mas mantinha a dignidade, lembrando-se de que merecia estar ali tanto quanto qualquer outra pessoa. Quando Helena subiu ao palco para receber o diploma, Rosa sentiu o peito se encher de orgulho. Sua filha estava linda, confiante, radiante. Naquele momento, todos os anos de luta valeram a pena. Rosa bateu palmas com toda a força, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, sem se importar com quem pudesse estar olhando. Após a cerimônia, Rosa esperou do lado de fora do auditório, ansiosa para cumprimentar Helena. Ela segurava um pequeno buquê de flores que havia comprado no caminho. Nada muito caro, mas escolhido com carinho. Quando viu a filha se aproximando, o coração disparou. Helena estava acompanhada de um grupo de colegas bem vestidos, todos rindo e conversando animadamente sobre os planos para o futuro. Quando seus olhos encontraram os de Rosa, por um momento ela hesitou. Rosa acenou tímida, esperando que a filha se aproximasse. "Mãe", Helena disse, mantendo uma certa distância. "Você veio?" "Claro que vim, minha filha. É o dia mais importante da sua vida." Rosa estendeu o buquê. "Trouxe isso para você." Helena pegou as flores com um sorriso forçado, claramente constrangida com a simplicidade do presente diante dos colegas. "Obrigada." Nesse momento, um dos colegas de Helena se aproximou. Era Rodrigo, filho de empresários importantes, alguém que sempre havia demonstrado interesse em Helena durante a faculdade. "Essa é sua mãe, Helena? Prazer em conhecê-la, senhora." Rosa sorriu, estendendo a mão. "Rosa, muito prazer." Rodrigo cumprimentou educadamente, mas Rosa percebeu o olhar rápido que ele deu em suas roupas, tentando entender de onde ela vinha. Helena sempre falou muito da família. Ele mentiu polidamente. "Rodrigo, vamos nos juntar aos outros para as fotos?" Helena interrompeu rapidamente, claramente querendo encerrar a conversa. Rosa sentiu o coração apertar. "Helena, eu pensei que poderíamos almoçar juntas, para comemorar." "Mãe, eu já tenho planos com os colegas. Vamos para um restaurante no centro, sabe como é." Rosa sabia exatamente como era. Era o tipo de lugar onde ela nunca seria bem-vinda, onde o preço de um prato custava mais que sua compra de supermercado de uma semana inteira. "Claro, minha filha. Entendo perfeitamente." Helena beijou o rosto de Rosa rapidamente. "Obrigada por vir, mãe. Significou muito para mim." Mas as palavras soaram vazias, automáticas, como se fossem ditas apenas por educação. Rosa observou Helena se afastar com os amigos, rindo de algo que Rodrigo havia dito, já esquecida da presença da mãe. Rosa ficou ali parada por alguns minutos, segurando a bolsa e observando sua filha se misturar com um mundo que parecia tão distante do dela. Era como olhar através de um vidro, vendo Helena em uma vida que Rosa havia tornado possível, mas da qual ela mesma estava excluída. Rosa voltou para casa com o coração pesado. A formatura havia sido linda, mas a frieza de Helena deixou uma ferida aberta no peito. Ela guardou o vestido azul no guarda-roupa, se perguntando se valeu a pena tantos sacrifícios para um momento tão distante. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena estava na sala de reuniões da Corporação Miranda, tentando se concentrar numa apresentação importante. Mas não conseguia tirar da cabeça a expressão de Rosa quando ela a dispensou friamente após a cerimônia. Rodrigo e os outros colegas falavam sobre os planos para celebrar, mas Helena só pensava numa coisa. Havia magoado a única pessoa que realmente amava. "Com licença", Helena disse de repente, interrompendo a reunião. "Preciso resolver algo urgente." Ela saiu correndo da sala, deixando todos confusos. No elevador, enquanto descia para o estacionamento, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Era hora de parar de fingir, de enfrentar seus medos, de buscar a mãe que havia abandonado por orgulho. Helena dirigiu direto para a boutique Elegance Premium. Sabia que era uma das lojas da rede que sua empresa controlava e havia algo que precisava descobrir. Dias antes, sua assistente havia mencionado uma situação constrangedora
envolvendo uma cliente humilde que insistiu em comprar um vestido caro. Helena tinha um pressentimento terrível sobre quem poderia ser essa cliente. Quando Helena entrou na boutique, a cena que encontrou confirmou seus piores temores. As vendedoras pararam o que faziam e riam animadamente, comentando sobre clientes VIPs, até perceberem que Helena tinha acabado de entrar. As vendedoras se aproximaram imediatamente e começaram a conversar com ela. As mesmas vendedoras que haviam humilhado sua mãe dias antes. Elas estavam escolhendo roupas para Helena, segurando peças caríssimas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Helena sempre foi nossa cliente especial, Beatriz estava dizendo. Desde que começou a trabalhar na Corporação Miranda, ela tem um gosto impecável para roupas. Inquieta após o que havia acontecido na formatura, Rosa decidiu voltar à loja para ver se ainda funcionava normalmente. Quando entrou, ficou escondida atrás de um manequim ao ver uma cena inesperada. Helena trabalhava na Corporação Miranda. Era uma das maiores empresas do país. Todo mundo conhecia. Como isso era possível? Essa blusa ficaria perfeita para suas reuniões executivas. Vanessa comentava, mostrando uma peça que custava mais que o salário mensal de Rosa. Vocês sempre me ajudam a escolher as melhores peças. Helena respondia, claramente à vontade. É importante causar boa impressão no trabalho. Rosa se sentia como se estivesse em um pesadelo. A filha que mal conseguia pagar um almoço com a mãe estava ali comprando roupas que custavam fortunas, sendo tratada como realeza pelas mesmas pessoas que a haviam humilhado. Foi então que Sônia, a gerente, se aproximou de Helena com uma reverência que Rosa nunca havia visto. Senhorita Helena Miranda, Sônia disse com um sorriso servil. É uma honra tê-la aqui novamente. Soube que hoje foi sua formatura. Parabéns, Miranda. Helena havia mudado de sobrenome. Rosa sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua filha não apenas trabalhava na Corporação Miranda, ela era uma Miranda? Obrigada, Sônia. Helena respondeu naturalmente. Foi um dia muito especial. Imagino que sua família esteja orgulhosa, Beatriz comentou. Helena hesitou por um momento antes de responder. Sim, claro, muito orgulhosa. Mas Rosa percebeu algo estranho na voz de Helena, como se ela estivesse mentindo ou omitindo algo importante. A senhorita gostaria de ver nossa nova coleção exclusiva? Sônia perguntou. Temos peças que chegaram diretamente de Paris. Na verdade, Helena disse, estou procurando algo específico. Dias atrás, uma senhora esteve aqui e comprou um vestido azul com detalhes dourados. Vocês se lembram? Rosa sentiu o sangue gelar nas veias. Helena estava perguntando sobre ela. Beatriz e Vanessa trocaram olhares e começaram a rir. Ah, sim, a senhora simples que insistiu em comprar aquele vestido caríssimo. Beatriz disse com desdém. Foi uma situação bem constrangedora. Ela disse que era para a formatura da filha, Vanessa acrescentou. Provavelmente inventou essa história para se sentir importante. Rosa viu o rosto de Helena mudar completamente. A cor sumiu das bochechas dela e seus olhos se encheram de uma expressão que Rosa nunca havia visto antes. Como vocês trataram essa senhora? Helena perguntou, a voz estranhamente controlada. Tentamos desencorajá-la, Sônia explicou. Afinal, aquele vestido era muito sofisticado para alguém da condição social dela. Mas ela insistiu, pagou em dinheiro vivo, provavelmente suas economias de uma vida inteira. Coitada, Beatriz continuou. Deve ter achado que ia impressionar alguém na tal formatura. Provavelmente nem filha formada ela tem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou fixamente para as três mulheres, e Rosa viu algo mudando na expressão de sua filha, como se uma máscara estivesse caindo. Vocês sabem quem eu sou? Helena perguntou, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que Rosa nunca havia ouvido antes. Claro, senhorita Miranda. Sônia respondeu, confusa com a mudança de tom. A senhora é nossa cliente VIP. Não apenas cliente, Helena disse, se endireitando. Eu sou Helena Miranda, diretora executiva da Corporação Miranda. E a Corporação Miranda é proprietária desta rede de lojas. As três mulheres ficaram brancas como papel. Rosa viu o choque se espalhando pelos rostos delas como uma onda. Senhorita Miranda, Sônia gaguejou. Eu não entendi. A senhora que vocês humilharam dias atrás.
Helena continuou, a voz agora firme e fria. É minha mãe. E o vestido que ela comprou com tanto sacrifício era para minha formatura, que aconteceu hoje. Rosa teve que se apoiar no manequim para não cair. Sua filha era diretora executiva? Era dona daquela loja? Como isso era possível? Beatriz começou a tremer. Senhorita Miranda, nós não sabíamos... Não sabiam o quê? Helena interrompeu. Não sabiam que deveriam tratar todos os clientes com respeito? Não sabiam que uma pessoa vale mais que as roupas que veste? Vanessa tentou se defender. Nós apenas tentamos orientá-la. Vocês tentaram humilhá-la. Helena cortou. Riram dela. Questionaram se ela tinha dinheiro. Insinuaram que o vestido era bom demais para ela. Trataram minha mãe como se ela fosse menos que nada. Rosa sentia lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena sabia de tudo. Sabia da humilhação, sabia do sacrifício, sabia do amor por trás daquela compra. Senhorita Miranda, Sônia implorou. Nós podemos explicar. Não há explicação, Helena disse com firmeza. Vocês estão demitidas. As três. Agora. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos soluços contidos de Beatriz e Vanessa. Foi então que Helena se virou e viu Rosa escondida atrás do manequim. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, anos de distância, de mal-entendidos, de dor silenciosa pareceram se desmoronar entre elas. Mãe, Helena sussurrou, as lágrimas começando a escorrer. Você ouviu tudo. Rosa saiu de trás do manequim, ainda tremendo com todas as revelações. Helena, você é... sua filha, Helena disse, caminhando lentamente na direção de Rosa. Sua filha que nunca teve coragem de dizer o quanto te ama, o quanto te admira, o quanto sente vergonha de ter sentido vergonha de você. As duas se abraçaram no meio da boutique, enquanto Beatriz, Vanessa e Sônia observavam em silêncio, começando a entender a dimensão do erro que haviam cometido. O abraço entre Rosa e Helena durou uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Anos de distância, de mal-entendidos, de lágrimas guardadas se dissolveram naquele momento. Rosa sentia o perfume caro da filha misturado com o cheiro familiar que reconheceria em qualquer lugar do mundo. Helena, por sua vez, se permitiu voltar a ser a menina que costumava se esconder no colo da mãe quando tinha medo. Quando finalmente se separaram, ambas tinham os olhos vermelhos de lágrimas. Beatriz, Vanessa e Sônia permaneciam paralisadas, assistindo àquela reunião sem saber se deveriam sair ou ficar. Helena olhou para elas com uma frieza que cortava como gelo. Saiam, ela disse simplesmente. Recolham suas coisas e saiam. Os recursos humanos entrarão em contato sobre os procedimentos de demissão. As três mulheres saíram apressadamente, sussurrando entre si, claramente em pânico com as consequências do que haviam feito. Helena trancou a porta da loja e virou a placa para fechado, garantindo que ela e Rosa tivessem privacidade total. Mãe, Helena começou, a voz tremendo. Preciso te contar tanta coisa, preciso explicar. Rosa balançou a cabeça, ainda processando tudo o que havia descoberto. Helena, você é diretora de uma das maiores empresas do país. Como isso aconteceu? Quando aconteceu? Helena respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma confissão que guardava há anos. Começou logo depois que me formei na faculdade. Consegui um estágio na Corporação Miranda. Trabalhei muito, fui promovida rapidamente. Mas não era só competência, mãe. Eu mudei quem eu era. Como assim? Helena caminhou até uma das poltronas da loja e se sentou, fazendo sinal para que Rosa fizesse o mesmo. Eu inventei uma nova identidade para mim. Disse que vinha de uma família tradicional, que havia estudado em escolas particulares a vida toda, que minha família tinha condições financeiras estáveis. Ninguém sabia que eu era filha de uma faxineira, que cresci em um quarto de pensão, que você se sacrificou para pagar meus estudos. Rosa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você teve vergonha de mim. Tive, Helena admitiu, as lágrimas começando a escorrer novamente. E essa é a coisa mais terrível que já fiz na minha vida. Eu tive vergonha da mulher mais corajosa que conheço, da pessoa que sacrificou tudo por mim, da mãe que me amou incondicionalmente mesmo quando eu não merecia. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de dor não expressa. Rosa olhava para as mãos, tentando processar a confissão da filha.
Mas por que, Helena? Por que foi tão difícil assumir de onde você veio? Helena limpou os olhos com um lenço que tirou da bolsa cara. Porque eu era jovem e idiota. Porque acreditei que precisava negar meu passado para ter futuro. Quando cheguei na universidade, vi como os outros alunos viviam, as famílias que tinham, as oportunidades que apareciam naturalmente para eles. E eu quis fazer parte daquele mundo. E conseguiu, Rosa disse baixinho. Consegui, Helena concordou. Mas o preço foi muito alto. O preço foi perder você. Rosa levantou os olhos, encontrando o olhar arrependido da filha. Você não me perdeu, Helena. Eu sempre estive aqui. Eu sei, mãe. E essa é a parte mais dolorosa de tudo isso. Você sempre esteve aqui, sempre me apoiou, sempre acreditou em mim. E eu te abandonei. Te deixei de lado como se você fosse um peso, um obstáculo para o sucesso que eu queria conquistar. Helena se levantou e começou a caminhar pela loja, gesticulando nervosamente. Você quer saber a verdade completa, mãe? Quando recebi a primeira promoção importante na empresa, organizei uma festa para comemorar. Convidei colegas, chefes, pessoas importantes. E sabe quem eu não convidei? Você. Minha própria mãe. A pessoa que tornou tudo aquilo possível. Rosa sentiu o coração se partir mais um pouco. Helena... Não, mãe, deixa eu terminar. Preciso falar isso tudo. Preciso tirar esse peso do peito. Helena parou de caminhar e olhou diretamente para Rosa. Eu inventei que meus pais haviam morrido num acidente. Era mais fácil do que explicar por que uma mulher bem-sucedida como eu tinha uma mãe faxineira. As palavras ecoaram pela loja como um eco doloroso. Rosa sentiu como se tivesse morrido um pouco naquele momento. Como se Helena tivesse literalmente a apagado da própria vida. Durante anos vivi essa mentira. Helena continuou. Construí uma carreira, ganhei dinheiro, comprei apartamento no bairro mais caro da cidade, frequentei restaurantes onde um jantar custa mais que seu salário mensal. E tudo isso enquanto você continuava trabalhando pesado, morando no mesmo bairro simples, vivendo com o pouco que tinha. Mas você sabia onde eu estava, Rosa disse. Sabia que eu continuava aqui. Sabia. E isso me atormentava todos os dias. Várias vezes peguei o carro e vim dirigindo até seu bairro. Ficava parada na esquina da sua rua, querendo ter coragem de bater na sua porta. Mas sempre desistia. Sempre inventava uma desculpa para mim mesma. Helena voltou a se sentar, dessa vez mais perto de Rosa. Você quer saber o que é irônico nisso tudo? Quanto mais sucesso eu fazia, mais infeliz me sentia. Porque toda conquista era vazia, sem poder dividir com você. Cada promoção, cada vitória profissional, cada momento que deveria ser de alegria, se transformava em culpa. Rosa escutava em silêncio, vendo pela primeira vez a filha bem-sucedida se mostrar vulnerável, humana, ferida pelas próprias escolhas. Mãe, você precisa saber de uma coisa, Helena continuou, a voz quase um sussurro. Durante todos esses anos em que estivemos distantes, eu nunca parei de pensar em você. Eu sei que isso pode soar estranho, mas eu cuidei de você à distância. Rosa franziu a testa, confusa. Como assim? Você se lembra quando sua geladeira quebrou há alguns anos e no dia seguinte apareceu uma geladeira nova na sua porta? Você pensou que era um programa social do governo? Rosa assentiu lentamente. Lembro. Nunca entendi como conseguiram meu endereço. Fui eu. Helena confessou. E quando você ficou doente naquele inverno e não conseguiu trabalhar por algumas semanas, você recebeu um auxílio financeiro que pensou que era do seu sindicato. Também foi você? Helena assentiu. As lágrimas escorrendo livremente agora. E a reforma do telhado da sua casa quando começou a vazar e os remédios que apareciam na farmácia já pagos quando você ia comprar. Tudo isso fui eu, mãe. Eu não conseguia estar presente na sua vida, mas não conseguia deixar você passar dificuldades. Rosa sentiu uma onda de emoções contraditórias. Gratidão misturada com tristeza, alívio misturado com revolta. Por que você não veio pessoalmente? Por que não assumiu que era você? Porque eu era covarde, Helena admitiu sem hesitar. Porque era mais fácil mandar dinheiro do que enfrentar o que eu havia feito com nossa relação. Era mais simples resolver seus problemas à distância do que assumir meus próprios erros. Rosa se levantou e caminhou até a vitrine da loja, olhando para a rua através do vidro. Helena, você tem ideia de quantas noites eu passei acordada me perguntando se você estava bem?
Se estava comendo direito? Se estava feliz? Eu imaginava que sim, Helena respondeu baixinho. E você tem ideia de quantas vezes eu ensaiei ligar para você, escrever uma carta, aparecer no seu trabalho? Mas sempre achei que você não queria me ver, que eu seria um constrangimento na sua vida nova. Helena se aproximou da mãe, parando ao lado dela na vitrine. Mãe, você nunca foi um constrangimento. Você sempre foi meu maior orgulho, mesmo quando eu não tive coragem de admitir isso. Então por que foi tão difícil assumir isso? Helena respirou fundo antes de responder. Porque o mundo corporativo é cruel com quem vem de baixo. Porque eu vi colegas serem passados para trás por conta da origem social. Porque eu acreditei na mentira de que precisava esconder quem eu era para ser aceita. Rosa se virou para olhar a filha. E funcionou. Funcionou profissionalmente, Helena admitiu. Mas me destruiu como pessoa. Mãe, eu passei anos indo a terapeutas, tentando entender por que me sentia tão vazia, tendo tudo que sempre sonhei. E a resposta era sempre a mesma. Eu havia cortado minha própria raiz. Sua raiz? Você, mãe. Você é minha raiz. É de onde eu vim, é o que me deu força para chegar onde cheguei. E quando eu te neguei, neguei a melhor parte de mim mesma. Rosa sentiu um nó na garganta. Helena, eu nunca quis atrapalhar seus sonhos. Mãe, você não entende, Helena disse, pegando as mãos de Rosa. Você não atrapalhou meus sonhos. Você os tornou possíveis. Cada sacrifício que você fez, cada trabalho extra que pegou, cada noite que ficou acordada, me ajudando com os deveres. Tudo isso me trouxe até aqui. Mas você disse que teve vergonha. E tive. Mas a vergonha não era de você, mãe. A vergonha era de mim. De não ter sido forte o suficiente para assumir minha história. De não ter tido coragem de mostrar para o mundo de onde eu vim e como cheguei onde cheguei. Helena soltou as mãos de Rosa e caminhou até o balcão da loja, apoiando-se nele como se precisasse de suporte para continuar falando. Você quer saber quando eu mais senti sua falta, mãe? Quando recebi minha primeira promoção para diretora. Era o momento mais importante da minha carreira até então. E a primeira pessoa que eu quis ligar foi você. Mas aí eu lembrei que tinha inventado que você estava morta e não podia simplesmente ligar e contar a novidade. Rosa se aproximou da filha, vendo a dor genuína no rosto dela. Naquele dia, eu chorei no banheiro da empresa por 2 horas, Helena continuou. Porque eu tinha conseguido tudo que sempre quis, mas não podia dividir com a pessoa que mais amava na vida. Por que você não me procurou depois disso? Porque cada dia que passava, a mentira ficava maior. Como eu ia explicar que havia fingido sua morte para os colegas? Como ia justificar anos de ausência? Eu me sentia presa na própria mentira que criei. Rosa entendeu então a dimensão do sofrimento da filha. Helena não era apenas a empresária fria e bem-sucedida que parecia ser. Era uma mulher atormentada pelas próprias escolhas, prisioneira de uma vida que ela mesma construiu sobre fundações falsas. E o convite para a formatura? Rosa perguntou. Por que você resolveu me chamar depois de tantos anos? Helena sorriu pela primeira vez desde que começaram a conversar. Porque eu não conseguia mais viver essa mentira. Porque estava cansada de fingir ser alguém que não era. E porque, no fundo, eu sempre soube que você estaria lá para mim, independente de tudo. Como você soube que eu viria? Porque eu conheço você, mãe. Conheço seu coração, sua generosidade, sua capacidade de perdoar. Mesmo depois de tantos anos de abandono, eu sabia que você não perderia a formatura da sua filha. Rosa sentiu os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Helena, eu nunca deixei de te amar. Nem por um segundo. Eu sei, mãe. E é isso que torna tudo mais doloroso. Porque você continuou me amando mesmo quando eu não merecia. Mesmo quando eu te rejeitei. Mesmo quando eu me comportei como se você não existisse. As duas se abraçaram novamente. Dessa vez um abraço diferente. Não era mais o abraço de reencontro cheio de surpresa. Era o abraço de 2 mulheres que finalmente estavam se entendendo, se perdoando, se reconectando. Mãe, Helena disse, ainda abraçada, eu quero fazer as pazes com você. Quero que você faça parte da minha vida de verdade. Quero apresentar você para meus colegas. Quero contar para todo mundo que sou filha da mulher mais corajosa que conheço. Rosa se afastou um pouco para olhar nos olhos da filha.
Você tem certeza? Não vai se arrepender depois? Tenho certeza absoluta. Cansei de viver uma mentira, mãe. Quero viver a verdade. E a verdade é que sou filha de Rosa Santos, uma mulher que trabalhou pesado a vida inteira para dar oportunidades para a filha. E eu tenho muito orgulho disso. O som de batidas na porta da loja interrompeu o momento. Do lado de fora, algumas clientes habituais da boutique tentavam entrar, claramente confusas com a loja fechada em horário comercial. Helena olhou na direção da porta e depois para Rosa. Mãe, eu preciso lidar com algumas coisas aqui. Demitir as funcionárias foi só o começo. Preciso reestruturar toda a política de atendimento desta loja e de todas as outras da rede. Está bem, minha filha? Eu entendo. Não, mãe. Você não entende, Helena disse, pegando as mãos de Rosa novamente. Eu quero que você me ajude com isso. Quero que você seja parte ativa desta mudança. Rosa ficou confusa. Como assim? Você passou pela humilhação que essas funcionárias causaram. Você sabe exatamente o que é ser tratada com desrespeito por conta da aparência ou da condição social. Eu quero que você me ajude a criar um programa de treinamento para todos os funcionários da rede, para que ninguém mais passe pelo que você passou. Rosa ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. Helena, eu não sei nada sobre treinamento corporativo, mas você sabe sobre dignidade humana, você sabe sobre respeito. Você sabe sobre tratar as pessoas com carinho independente de como elas se vestem ou quanto dinheiro têm. E isso é mais valioso que qualquer diploma de administração. Rosa sentiu uma onda de emoção. Pela primeira vez em anos, Helena não apenas a queria por perto, mas valorizada, respeitada, parte ativa de algo importante. Você faria isso comigo, mãe? Seria minha parceira neste projeto? Rosa olhou para a filha, vendo nos olhos dela a menina que um dia costumava pedir ajuda com os deveres de casa, que dividia com ela todos os sonhos e medos. Faço, Rosa respondeu sem hesitar. Faço qualquer coisa com você, minha filha. O fim de semana passou como um furacão silencioso. Helena não conseguiu dormir direito, revirando na cama king size do seu apartamento luxuoso, pensando na proposta que Rosa havia feito. Segunda-feira ela teria que contar toda a verdade para seus colegas da Corporação Miranda. Toda a verdade sobre quem era de verdade, sobre as mentiras que construiu, sobre a mãe que fingiu estar morta. Do outro lado da cidade, Rosa também passava o fim de semana inquieta. Parte dela se perguntava se não havia sido dura demais com Helena. Mas outra parte, a parte que sofreu anos de abandono e negação, sabia que era preciso. Se Helena queria mesmo uma segunda chance, teria que provar com ações, não apenas com palavras. Na manhã de segunda-feira, Helena acordou antes do alarme tocar. Tomou um banho longo, vestiu seu terno mais elegante, penteou o cabelo com perfeição. Mas quando se olhou no espelho, viu algo diferente. Viu uma mulher cansada de fingir, cansada de carregar o peso de uma mentira que havia crescido até se tornar insuportável. Antes de sair de casa, Helena ligou para Rosa. Mãe, ela disse quando Rosa atendeu. Ainda está disposta a vir comigo hoje? Estou, Rosa respondeu, a voz firme. Vou vestir meu melhor vestido. Mãe, você não precisa... Preciso sim, Rosa interrompeu. Se vou conhecer os colegas da minha filha, quero estar bem apresentada. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mesmo depois de tudo, Rosa ainda se preocupava em causar boa impressão por ela. Te busco em 1 hora, Helena disse. Estarei pronta. Quando Helena chegou ao bairro de Rosa, ela parou o carro importado na frente da casa simples onde havia crescido. Fazia anos que não pisava naquela rua. Anos que não via de perto a realidade de onde vinha. A casa estava bem cuidada, com um pequeno jardim na frente que Rosa mantinha com carinho, mas era inegavelmente humilde. Rosa saiu de casa vestindo o vestido azul com detalhes dourados, o mesmo da formatura. Havia penteado o cabelo com cuidado especial e usado uma maquiagem discreta. Quando entrou no carro de Helena, as duas ficaram em silêncio por um momento. Você está linda, mãe, Helena disse sinceramente. Obrigada, Rosa respondeu. E você está nervosa. Estou apavorada, Helena admitiu. Tenho medo de perder tudo o que construí. E se perder?
Helena dirigiu em silêncio por alguns quarteirões antes de responder. Se perder, pelo menos vou ter você de volta. E talvez isso valha mais que todo o resto. O trajeto até a Corporação Miranda durou 40 minutos no trânsito matinal. Durante o caminho, Helena explicou para Rosa como funcionava a empresa, quem eram as pessoas principais, como era sua rotina de trabalho. Rosa escutava tudo com atenção, tentando entender o mundo no qual sua filha havia se inserido. Quando chegaram ao prédio imponente da Corporação Miranda, Rosa ficou impressionada. Era um edifício de vidro e aço que se estendia por 40 andares, com uma entrada grandiosa que intimidava qualquer visitante. Helena tinha um crachá especial que dava acesso direto aos elevadores executivos. Senhorita Miranda, cumprimentou o porteiro, fazendo uma reverência respeitosa. Bom dia. Bom dia, Carlos, Helena respondeu. Esta é minha mãe, Rosa Santos. O porteiro ficou visivelmente surpreso. Em anos trabalhando ali, nunca havia visto Helena mencionar família. Muito prazer, senhora Santos. Rosa sorriu educadamente. Mas Helena percebeu como ela se sentia pequena naquele ambiente imponente. No elevador, conforme subiam pelos andares, Helena explicou que havia convocado uma reunião especial com toda a diretoria. Eles vão estar esperando uma apresentação sobre novos projetos, Helena disse, mas vão receber algo muito diferente. Você tem certeza disso? Rosa perguntou uma última vez. Tenho. Pela primeira vez em anos, tenho certeza absoluta de alguma coisa. O 40º andar da Corporação Miranda era onde ficavam os escritórios da alta diretoria. Salas enormes com vista panorâmica da cidade, móveis importados, obras de arte caras decorando as paredes. Helena e Rosa caminharam pelos corredores enquanto funcionários cumprimentavam respeitosamente, mas Rosa percebia os olhares curiosos na sua direção. Senhorita Miranda, disse Amanda, a assistente executiva de Helena, a sala de reuniões está preparada. Os diretores já chegaram. Obrigada, Amanda. Esta é minha mãe, Rosa Santos. Ela vai assistir à reunião. Amanda tentou disfarçar a surpresa, mas não conseguiu completamente. Claro, senhorita Miranda. Posso trazer café para a senhora? Seria ótimo. Rosa respondeu com um sorriso. A sala de reuniões era intimidante. Uma mesa oval enorme, cadeiras de couro legítimo, uma parede inteira de vidro com vista para a cidade. Quando Helena e Rosa entraram, 12 homens e mulheres impecavelmente vestidos se levantaram em sinal de respeito. Pessoal, Helena disse, a voz ligeiramente trêmula. Antes de começarmos, gostaria de apresentar uma pessoa muito especial. Esta é Rosa Santos, minha mãe. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Roberto Tavares, o diretor financeiro, foi o primeiro a se aproximar. Que alegria conhecê-la, senhora Santos, ele disse, estendendo a mão. Helena nunca nos contou que tinha família. É sobre isso que quero falar hoje, Helena interrompeu, fazendo sinal para que todos se sentassem. Rosa se acomodou numa cadeira ao lado de Helena, tentando controlar o nervosismo. Aquelas pessoas pareciam habitar um mundo completamente diferente do seu. Um mundo de poder e dinheiro que ela só conhecia de longe. Helena respirou fundo e se levantou. Colegas, vocês me conhecem há vários anos. Conhecem meu trabalho, minhas conquistas, minha dedicação à empresa. Mas há algo sobre mim que vocês não sabem. Algo que eu escondi desde o primeiro dia que pisei neste prédio. O silêncio na sala era absoluto. Todos olhavam para Helena com expectativa. Meu nome verdadeiro não é Helena Miranda. É Helena Santos. Eu mudei legalmente meu sobrenome quando comecei a trabalhar aqui. Carla Mendes, a diretora de recursos humanos, franziu a testa. Por que você faria isso? Helena olhou para Rosa, buscando força nos olhos da mãe. Porque eu menti sobre minha origem, sobre minha família, sobre quem eu realmente sou. Que tipo de mentira? Perguntou Roberto, claramente desconfortável. Eu disse a vocês que meus pais eram empresários que morreram num acidente. Disse que estudei em escolas particulares a vida toda, que tinha um fundo fiduciário para pagar meus estudos. Tudo isso era mentira. O desconforto na sala era palpável. Alguns diretores trocaram olhares preocupados. A verdade, Helena continuou, a voz ganhando força, é que sou filha de Rosa Santos, uma mulher que trabalhou como faxineira a vida inteira para me dar oportunidades. Ela me criou sozinha, trabalhou 3 empregos para pagar minha escola particular
Sacrificou tudo o que tinha para que eu pudesse estudar. Mariana Silva, a diretora de marketing, olhou para Rosa com uma expressão difícil de decifrar. Você inventou que sua mãe estava morta? Inventei, Helena admitiu, a voz quebrando um pouco. Porque eu tinha vergonha. Vergonha da mulher mais corajosa que conheço. Vergonha da pessoa que me deu tudo o que tenho hoje. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas manteve a postura ereta. Estava orgulhosa da coragem que Helena estava demonstrando. Helena, disse Paulo Rodrigues, o diretor-geral, você entende as implicações do que está nos contando? Você construiu sua carreira sobre informações falsas. Entendo perfeitamente, Helena respondeu. E entendo que vocês podem querer minha demissão por causa disso. Não se trata apenas de demissão, Carla interveio. Se trata de confiança. Como podemos confiar em alguém que mentiu sobre algo tão fundamental? Helena se sentou, sentindo o peso das consequências. Vocês não podem. Eu quebrei a confiança de vocês e não espero perdão fácil. Então por que está nos contando isso agora? Perguntou Mariana. Helena olhou novamente para Rosa. Porque cansei de viver uma mentira. Porque descobri que sucesso sem verdade é vazio. E porque minha mãe me deu um ultimato. Ou eu assumo quem sou de verdade, ou ela não quer mais me ver. Rosa se surpreendeu com a forma como Helena havia interpretado suas palavras, mas não a corrigiu. Senhora Santos, Roberto se dirigiu diretamente a Rosa. A senhora sabia das mentiras que sua filha contava? Rosa respirou fundo antes de responder. Não sabia dos detalhes, mas sabia que ela tinha vergonha de mim. Sabia que ela havia me excluído da vida dela. E como se sente agora? Perguntou Carla. Orgulhosa. Rosa respondeu sem hesitar. Orgulhosa de ter criado uma filha corajosa o suficiente para admitir seus erros e tentar consertá-los. Paulo tamborilou os dedos na mesa pensativo. Helena, seus resultados profissionais sempre foram excepcionais. Sua competência nunca foi questionada. Mas isso que você nos contou muda tudo. Eu sei, Helena murmurou. Precisamos de tempo para discutir isso, Mariana disse. É uma situação sem precedentes. Helena assentiu. Entendo. Vou aguardar a decisão de vocês. Quando Helena e Rosa saíram da sala de reuniões, o silêncio no corredor era pesado. Helena sabia que sua carreira provavelmente havia chegado ao fim, mas pela primeira vez em anos se sentia leve. Na manhã de sexta-feira, Helena e Rosa voltaram ao prédio da Corporação Miranda. Desta vez, a recepção foi diferente. Carlos, o porteiro, cumprimentou Rosa pelo nome, e alguns funcionários que haviam ficado sabendo da história se aproximaram para conhecê-la. Senhora Rosa, disse uma das secretárias, queria agradecer por ter criado uma filha tão corajosa. O que ela fez segunda-feira foi inspirador. Rosa ficou surpresa com o comentário, mas agradeceu com carinho. Na sala de reuniões, a atmosfera estava carregada. Os 12 diretores estavam presentes, e Paulo Rodrigues assumiu a palavra. Helena, ele começou. Passamos a semana inteira discutindo sua situação. Foram debates intensos, com opiniões muito divididas. Helena segurou a mão de Rosa por baixo da mesa, preparando-se para o pior. Por um lado, continuou Paulo, você violou a confiança da empresa ao fornecer informações falsas sobre sua identidade. Isso é grave e poderia resultar em demissão por justa causa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Por outro lado, Carla Mendes interveio. Analisamos seus resultados profissionais dos últimos anos. Você trouxe mais de 100 milhões em novos contratos, reestruturou 3 departamentos, implementou políticas que aumentaram nossa eficiência significativamente. Sua competência nunca esteve em questão. Roberto Tavares se inclinou para a frente. Além disso, Helena, o que você fez segunda-feira demonstrou uma integridade que raramente vemos no mundo corporativo. Seria mais fácil continuar vivendo a mentira, mas você escolheu a verdade, mesmo sabendo das consequências. Helena mal conseguia respirar. Então qual é a decisão? Mariana Silva sorriu pela primeira vez desde segunda-feira. Decidimos que você permanece na empresa, mas com algumas condições. Quais condições? Helena perguntou, mal acreditando no que ouvia. Paulo se levantou. Primeira condição. Você será rebaixada de diretora executiva para gerente sênior.
É uma consequência necessária pela quebra de confiança inicial. Helena assentiu. Era justo. Segunda condição, você participará de um programa de mentoria com a senhora Rosa. Rosa quase caiu da cadeira. Como assim? Carla explicou. Conversamos com funcionários de outros departamentos. Muitos se identificaram com sua história, Helena. Pessoas que também vieram de origens humildes e se sentem pressionadas a esconder suas raízes. Queremos implementar um programa de inclusão social e a senhora Rosa seria fundamental para isso. Terceira condição, Roberto continuou. Você vai liderar um projeto especial. Reestruturar o atendimento em todas as lojas da nossa rede de varejo. Queremos garantir que ninguém seja tratado com desrespeito por causa da aparência ou condição social. Helena olhou para Rosa, incrédula. Eles estão oferecendo exatamente o que conversamos na boutique. É porque sua ideia era brilhante, Paulo disse. E quem melhor que a senhora Rosa para nos ensinar sobre dignidade humana? Rosa estava em choque. Mas eu não tenho formação para isso. A senhora tem algo mais valioso, Mariana respondeu. Experiência de vida, empatia e a sabedoria de quem criou uma filha excepcional em condições adversas. Helena começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio e gratidão. Há mais uma coisa, Paulo acrescentou. A história de vocês duas se espalhou pela empresa. Funcionários de todos os níveis se inspiraram com sua coragem, Helena. E com sua dignidade, senhora Rosa. Queremos documentar essa história e usá-la como exemplo nos nossos programas de valores corporativos. 6 meses depois, Helena e Rosa estavam na reinauguração da boutique Elegance Premium. O local havia sido completamente reformulado, não apenas na decoração, mas na filosofia de atendimento. Agora havia um grande banner na entrada. Elegância é tratar todas as pessoas com respeito. Beatriz, Vanessa e Sônia não estavam mais lá. Foram substituídas por uma equipe nova, treinada pessoalmente por Rosa no programa que ela havia desenvolvido junto com Helena. O programa Dignidade em Primeiro Lugar havia se tornado referência no setor de varejo. Mãe! Helena disse enquanto observavam o movimento da loja renovada. Você se lembra do que me disse naquele dia aqui na boutique? Sobre eu ter que provar com ações? Lembro. Rosa respondeu, ajeitando o blazer elegante que Helena havia comprado para ela. Ainda acha que preciso provar alguma coisa? Rosa olhou para a filha, vendo não mais a executiva fria e distante, mas a Helena verdadeira. Uma mulher forte, autêntica, que havia aprendido a valorizar suas raízes em vez de negá-las. Acho que você já provou tudo o que precisava, Rosa disse, abraçando a filha. Provou que coragem não é nunca ter medo. É ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Aí você, mãe, como se sente sendo consultora de uma das maiores empresas do país? Rosa riu, um riso cheio de alegria genuína. Me sinto como sempre me senti. Uma mãe orgulhosa da filha que criou. A diferença é que agora todo mundo pode ver porque tenho tanto orgulho. Naquele momento, uma jovem cliente entrou na loja. Estava vestida simplesmente claramente nervosa, olhando ao redor como se não pertencesse àquele lugar. Uma das novas vendedoras, uma moça chamada Fernanda, que Rosa havia treinado pessoalmente, se aproximou com um sorriso genuíno. Boa tarde. Posso ajudá-la em alguma coisa? A jovem hesitou. Eu estou procurando algo especial. É para uma entrevista de emprego muito importante. Que maravilha! Fernanda respondeu com entusiasmo. Vamos encontrar algo perfeito para você. Qual é o seu orçamento? Não é muito alto, a moça admitiu, envergonhada. Não se preocupe, Fernanda disse com carinho. Elegância não é sobre preço, é sobre como você se sente. Vamos ver o que temos. Rosa e Helena observaram a cena de longe, sorrindo. A vendedora estava seguindo exatamente os princípios que Rosa havia ensinado. Tratar cada cliente como uma pessoa especial, independente de quanto dinheiro tivesse. Sabe, mãe, Helena disse baixinho, acho que essa é nossa maior vitória. Não é minha carreira recuperada ou seu novo trabalho. É isso aí, uma pessoa sendo tratada com dignidade. Concordo, Rosa respondeu. E sabe por que isso é possível? Por quê? Porque uma filha corajosa decidiu parar de ter vergonha da mãe e escolheu, em vez disso, honrar de onde veio. Helena abraçou Rosa mais forte. Eu te amo, mãe,
E nunca mais vou esquecer de onde vim. Eu também te amo, minha filha. E agora todo mundo pode saber disso. Elas ficaram ali, abraçadas, vendo a loja funcionar com os novos valores que haviam implementado juntas. Era mais que uma história de reconciliação familiar. Era a prova de que autenticidade sempre vence falsidade, de que amor verdadeiro supera qualquer obstáculo e de que nunca é tarde demais para corrigir os erros do passado. A boutique Elegance Premium havia se tornado um símbolo, não apenas de moda e elegância, mas de dignidade humana. E na entrada, ao lado do banner sobre respeito, havia uma pequena placa que Helena fizera questão de colocar, dedicado a Rosa Santos, a mulher que me ensinou que verdadeira elegância vem do coração. Quando o sol se pôs naquele dia, mãe e filha saíram da loja de mãos dadas, como faziam quando Helena era criança. Algumas pessoas na rua reconheceram Helena Santos. Ela havia voltado a usar o sobrenome verdadeiro, a executiva que teve coragem de assumir suas origens. Mas para Rosa, ela seria sempre apenas Helena, sua filha, sua maior conquista, seu amor mais puro. A história das duas havia se tornado inspiração para muita gente. Mostrou que família é sobre amor, não sobre vergonha. Que sucesso sem verdade é vazio. E que às vezes, perder tudo é necessário para encontrar o que realmente importa. Fim da história. ¿Cómo le decís tú? Resortera. ¿Eh? Resortera. Resortera esto, mira. Ah, eso se llama mariquita. Le decía Se llama resortera. marica. Marica. Dime. Perdón. Me voy a llevar todo esto. ¿Verdad? Porque no a todos les sale lo mismo. Tengo una polla de espacio. Bueno. A ver, ven. Podría venir en otro momento después de... Ven. Toma, te la presto. No me gusta. Tómala, Chao, tómala. chao. Por eso te veo como mascota. Literal, creo que sale más fácil a verme. Es que una quiere hacer ejercicio. ¿En serio vas a nadar 1000 bloques? Es que una quiere hacer ejercicio, pues una es... fitness. Súbete. Hasta que me agarre una serpiente marina no me voy a subir. ¡Ey! Súbete. No, hasta que me hables como una persona humana y no como una mascota, no. Estaba hablando silenciada. Todo este rato le estuve hablando y él no me estaba escuchando porque no me había quitado el silencio. Lol. Ya, déjenme. Extraño a la Martu, chiquillo. Extraño a la Martu. Para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera me... Dame la mano. Te presento a Daniel, mi cirujana. Para que te emociones.
quieres ser alguien. No quieres ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú. No vas a ser nadie, solo serás tú. Alguien. Quieres ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú. No vas a ser nadie. Mira, ya llegó. Ay, escucho algo raro en el ambiente, como... No sé. Mira. No es la primera youtuber que me abandona. Hola, hola. Escucho como un... ¿Por qué no me quiere hablar? Un zumbido extraño. No entiendo qué. ¿Escuchas un zumbido? Sí, como un mosquito por ahí molestando. No sé. Ah, Un mosquito tratando de mascota a la gente, ¿eh? Eres mi mascota. Sería como raro. Mientras no me demuestres que puedes sobrevivir sola, eres una mascota. ¿Y yo por qué te tengo que demostrar? No, chao. Chao. Me voy a hacer mi cafetería. Mi cafetería mía. No de... Tu cafetería. Ajá, mi cafetería mía. Y solo tú vas a poder entrar a comer gratis. Todos los demás van a tener que pagar. Tú, Gina Mina, tú vas a ser la ¿Yo? única que va a entrar gratis. Sí. va. Y va. para ti va a ser precio doble por decirme mascota, ¿ok? Mascota, no Pero puedes viste, vivir. viste, mira cómo me trata, me está invalidando. Es porque soy mujer, ¿cierto? Es porque soy mujer. Me está invalidando mis Asterisco, habilidades. muerde su comidita mientras ve el drama. Así que no voy a... Te ofrecimos ayuda, te ofrecí mi mochila y te enojaste porque te ofrecí la mochila. No, porque me dijiste, yo pregunté, entonces soy vikinga. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Quieres saber qué me dijo? Me dijo, no, más bien mi mascota. Y yo existiendo ahí, ¿cómo que mascota? ¿Cómo que tu cuerpo? Mascota. No lo acepto para nada. Así que desde ahora, Gina Mina, solo con ella me llevo muy bien. Va. Ujú. Bueno, ¿qué hacemos con las camas, Gina? ¿Cuáles camas? Aquí en esta mochila traje muchas camas y muchas comidas. E Hombre, todavía ingredientes, no hay que tenemos empezar. casita. Todavía no tenemos casita. Pero hay que ir acomodando, ¿no? Pues sí, pero pues los encargados de la construcción se fueron de sabático. Yo estoy minando. Coveni, ascendiste de mascota a ingeniera. Comienza a construir una casa. Yo le hago caso a Gina. Tu mascota puedo ser, la de él no. La tuya sí. Pero yo no quiero que seas Gina, una mascota. Quiero que Gina, seas te una mujer regalo- libre, fuerte y Te hermosa. regalo este unicornio, toma. Acepto el traspaso por Bueno, ti. a ver, no puedo negar que sí pareces un unicornio. Claro, pero yo soy mascota solo para mujeres empoderadas, no para hombres que me definen solo por mis habilidades para matar a un mimic. Va, ¿quieres vivir aquí? Si tú quieres, ahora soy tu mascota. A ti te voy a hacer caso. Eres bienvenida a vivir aquí, te puedes hacer tu café por ahí. Pídele que Ahí ladre. eliges. No, ¿qué te pasa? ¿Acaso que los unicornios ladran? Mira, No si no sé, sabe, ¿tú ni has visto siquiera sabe cómo funciona la vida. ¿Es un unicornio? ¿Quién? Yo no, pero sí he visto unicornios. Y los unicornios no ladran. No lo sé. Bueno, entonces, ¿sí? Aquí puedes agarrar cositas aquí de los cofres. Y si ocupas ir a hacerte algo, pues. Mira, Reiki, adoptó una Yo soy la aventura. encargada de minería. La jefa Otra de más. minería de los vikingos. Otra. Ok. Pues ahorita ando explorando. Y Guau. Adal es Adal. Se Si te se- hace si muy se fácil porta adaptar mal. VTubers. Si se porta mal, jala la del cuerno, así, órale, para abajo. ¿De qué Defiéndeme, andas defiéndeme.